que é adoração de verdade? De verdade, é só um ritual ou uma rotina, ou tem algo muito mais profundo aí? Pois é, lá no livro do profeta Malaquias, tem uma passagem que bate de frente com essa questão, criticando uma fé que ficou vazia. E para a gente sentir o impacto dessa mensagem, vamos começar com uma história bem curiosa que aconteceu aqui mesmo, no Brasil Império. Então vamos lá. A gente está em 1859. Imagina uma vilazinha no interior da Paraíba chamada Pilar. Um dia depois do Natal. O clima devia estar tranquilo, né? Mas algo totalmente inesperado estava prestes a acontecer. E essa visita inesperada era ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Pois é, ele estava numa viagem oficial pela província e, de repente, resolveu chegar em Pilar bem antes do previsto. Pegou todo mundo de calça curta, como se diz. E a recepção? Bom, não teve recepção. Nenhuma. Os moradores, que já estavam meio que acostumados a serem esquecidos pelas autoridades, trataram o imperador como uma indiferença que chegava a ser gelada. Sem festa, sem cerimônia, sem honra nenhuma. Só um silêncio bem constrangedor. Olha, quando o governador da província ficou sabendo disso, ele ficou marara. Para ele, aquilo não era só falta de educação, era um descaso profundo, uma ofensa direta à maior autoridade do país. Era um rei sendo solenemente ignorado pelo seu próprio povo. E é essa história que serve de ponte para a gente. Porque pensem bem, se essa indiferença com o líder humano já causa toda essa indignação, o que dizer sobre desonrar o rei do universo? É exatamente essa ferida que o profeta Malaquias vai tocar. É aqui que entra em cena o nosso profeta Malaquias, que, aliás, o nome dele significa meu mensageiro. Ele apareceu lá por volta de 435 a.C. O templo em Jerusalém já tinha sido reconstruído e tal, mas a fé do povo, a fé estava morna, tinha virado cinismo, negligência. E o livro de Malaquias tem uma estrutura muito interessante, que se repete várias vezes. É quase um debate, sabe? Funciona assim. Primeiro, Deus faz uma acusação. Aí o povo, ou no caso os sacerdotes, respondem com uma objeção, tipo como assim? Do que você está falando? E aí Deus volta e detalha a acusação com todas as provas. E a acusação de Deus contra os sacerdotes é de prevaricação. É uma palavra forte, né? Mas basicamente significa que eles, que eram para ser os funcionários de Deus, estavam de propósito deixando de lado seus deveres sagrados por interesse próprio, agindo como verdadeiros oficiais corruptos. E qual foi a resposta deles? Uma objeção que soa quase como ofensa. Ué, em que foi que a gente desprezou o seu nome? Isso mostra uma cegueira espiritual impressionante. Parece que eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo de errado. Ou, quem sabe, estavam só em negação mesmo. Aí Deus começa a colocar as cartas na mesa, a mostrar as evidências. E o foco da acusação é a qualidade da adoração deles. Mais especificamente, o tipo de oferta que eles andavam levando para o templo. A primeira prova, eles estavam oferecendo pão imundo no altar. Pão contaminado que não servia para nada. Com essa atitude, era como se eles estivessem gritando que a mesa do Senhor, o altar sagrado, era desprezível, não tinha valor nenhum. Que ofensa, hein? E então vem essa provocação de Deus, cheia de ironia. Ele diz, olha, tenta dar esse mesmo presente para o seu governador. Vê se ele vai gostar, vê se ele vai te aceitar. A hipocrisia era óbvia. Eles estavam dando para Deus o lixo que nem uma autoridade humana aceitaria. O contraste era absurdo. A lei de Deus pedia animais perfeitos, sem defeito, o melhor que a pessoa tinha. Mas o que os sacerdotes ofereciam? Animais cegos, aleijados, doentes e até roubados. Era basicamente o resto, aquilo que não tinha mais serventia nenhuma. E não era só a qualidade das ofertas, era a atitude. Para os sacerdotes, servir no templo não era mais um privilégio, era um fardo. Eles ficavam resmungando, que canseira, reclamando do trabalho que a adoração dava. A resposta de Deus a isso é uma das mais duras da Bíblia inteira. Ele basicamente diz, eu preferia que alguém fosse lá e trancasse as portas do templo. Ou seja, era melhor não ter culto nenhum do que continuar com aquela adoração falsa, hipócrita, sem coração. Deus não tem prazer em rituais vazios. O ponto é esse. Mas no meio dessa bronca toda, dessa repreensão pesada, o profeta de repente dá uma virada na chave e apresenta uma promessa, uma luz de esperança para o futuro.
A pergunta que não quer calar é: depois de uma crítica tão demolidora, com tanta coisa errada, ainda existia alguma esperança para a adoração verdadeira? E a resposta de Malaquias é um sonoro sim. A profecia é incrível. Anuncia um tempo em que o nome de Deus seria grande não só em Israel, mas entre todas as nações. Uma adoração pura, universal, que se levantaria de um canto ao outro do mundo. É uma visão global que, para muitos, se cumpre com a vinda de Cristo e a mensagem do Evangelho se espalhando. Ok, história antiga muito interessante. Mas e aí? O que isso tudo tem a ver com a gente, hoje? Como é que a gente pega esses princípios e aplica na nossa vida? Primeiro princípio: excelência. Deus se apresenta como Pai e como Rei. Os dois títulos pedem honra, pedem reverência. A adoração de verdade não começa com o que a gente faz, mas em quem a gente reconhece que Ele é. Oferecer o nosso melhor, e não as sobras do nosso tempo, da nossa energia, é a resposta natural quando a gente entende a grandeza dele. Segundo ponto, cuidado com a religião no piloto automático. É muito, muito fácil cair na rotina, né? Fazer as coisas sem pensar só por fazer. Mas Deus não se impressiona com movimentos mecânicos. Ele busca gente que o adore em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade no coração e com base no que é correto. E por último, o terceiro princípio, a condição do coração. No fim das contas, para Deus, um coração arrependido que reconhece o próprio erro vale muito mais que o ritual mais perfeito e bonito. A adoração que Ele quer de verdade nasce do amor, nasce de um coração que se entrega por inteiro. E essa frase aqui, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A adoração certa começa com a perspectiva certa. Enquanto a gente não se enxergar pequeno diante de um Deus que é infinitamente grande, a nossa adoração sempre vai ter alguma coisa faltando. Essa é a grande lição de Malaquias. A mensagem de Malaquias continua atualíssima. A questão nunca foi se a gente adora, mas como a gente adora. Que essa reflexão sirva para a gente olhar para dentro e perguntar: estamos oferecendo as nossas sobras ou o nosso melhor? Porque é essa adoração que, no fim, realmente importa.